Tá todo mundo correndo atrás para melhorar de vida, inclusive eu. Mas tu já reparou que a gente pode estar tão acostumado a correr que quando surgem algumas oportunidades, tu pode perder isso porque continua correndo? Era segunda-feira, 10 da manhã, na época minha filha mais velha tinha 2 anos e eu estava me virando para trabalhar e ajudar em casa também. E aí eu chego em casa com pressa, né? E a minha filha me vê, me pede colo, me pede para cantar. E com tantas coisas que eu tinha para fazer, poxa, eu fico meio, como assim? Mais isso agora, né? Mas lógico que eu não ia negar um colo para ela. Então eu pego ela no colo e começo a cantar, com pressa. Mas como eu costumo dizer para os meus alunos, somos muito mais do que fazedores de coisas, resolvedores e cumpridores de tarefas. E a minha filha, com 2 aninhos, vem para me devolver a vida. Ela se aninhou no meu colo e me olhava com aqueles olhinhos felizes. Só aí eu notei que eu estava tendo um momento feliz. E o resto podia esperar. E eu lembro que eu abri bem os meus olhos para que aquela imagem daqueles olhinhos me olhando ficasse gravada na minha memória. E aí depois disso, eu fiquei pensando e me ocorreu uma pergunta que eu nunca tinha me feito. Quantas vezes eu fui feliz e não me dei conta que estava sendo feliz, ou que eu fui me dar conta disso só depois que o momento já tinha passado? Talvez tu ainda não tenha se perguntado isso, mas eu acho que tu já sentiu isso. Então me parece que tão importante quanto conquistar a felicidade é ter essa capacidade de perceber a felicidade. Perceber. Às vezes a nossa atenção está tão absorvida nas tarefas, nas coisas que a gente tem para resolver, que todo o resto na vida passa batido como se não existisse. E tem um paradoxo aí. A gente pode estar tão ocupado com a busca da satisfação que nos tornamos indisponíveis para a satisfação. A pressa não tem tempo para a felicidade e nem para o prazer. E, como vocês já sabem, as melhores coisas a gente aprecia com calma e sem pressa. Tá bom, né? Mas na prática, indo além do discurso motivacional, como é que se faz para viver sem pressa nos dias de hoje? Isso não depende mais só de decisão, de sabedoria ou de condições externas favoráveis. Quantas vezes tu tinha tudo para relaxar e mesmo assim não conseguiu? Tem muita coisa por trás disso. E ainda além das preocupações, das demandas de todo o dia, tem o teu sistema nervoso, o teu cérebro que se adapta aos padrões que mais utiliza e aprende a ficar sempre de prontidão, em alerta e com pressa, mesmo quando não tem motivo aparente para isso. Tu já deve ter ouvido que essa sobrecarga, o estresse, começa a prejudicar o foco, as noites de sono, o desempenho no trabalho e depois começa a prejudicar também a saúde. Mas o que ainda pouca gente fala é que isso afeta também o teu ambiente familiar, a relação com quem a gente ama, a capacidade que a gente tem para se encantar com a vida, de encontrar satisfação, beleza e significado no nosso cotidiano. Lembra de como era a nossa vida antes da pressa? É por isso que tem muita gente que me procura para aprender a meditar, só que isso não começa pela mente, começa pelo corpo. Um corpo tenso, uma respiração irregular, mantém o sistema nervoso, o organismo todo funcionando em um estado de alerta, em um looping de tensão que se retroalimenta. Primeiro a gente precisa quebrar esse ciclo. Então, o que eu vou te contar agora é como acontece um programa de meditação aqui em nossa escola. E a partir disso, tu vai entender também por que essa história de viver o momento presente é linda e maravilhosa, mas na prática é algo que acontece pouco, mesmo para quem tem boas condições de vida. Então, o que a gente pode fazer para reverter esse cenário? Antes de ficar parado em silêncio, como muita gente pensa que se medita, em nosso programa de meditação a gente começa o treinamento combinando 2 coisas. Primeiro, a gente observa um fenômeno muito curioso, que é que a nossa atenção não funciona do jeito que a gente imagina. A gente acha que presta atenção naquilo que quer, mas não é bem assim. Não basta querer se concentrar ou querer aproveitar o momento presente. A atenção é regida por padrões. Então, a gente faz uma série de experimentos para identificar esses padrões e entender em um nível neurológico por que a distração, a inquietude ou a dificuldade de ficar parado vai muito além de um traço de personalidade.
e que inclusive já é uma condição coletiva global que está se agravando, principalmente em crianças. Em seguida, a gente aprende a regular o sistema nervoso através do próprio corpo e da respiração. Tu aprende como o corpo influencia a mente e aprende técnicas que, além de facilitar a meditação, também vão trazer benefícios para o teu dia a dia, como melhores noites de sono, menos estresse, mais energia, mais disposição e bom humor. E tudo isso a gente desenvolve em um ambiente calmo, organizado, de baixo estímulo sensorial, para que, além do aprendizado, esses encontros também sejam o teu momento de descanso e de cuidado pessoal. Só depois de todo esse preparo é que então a gente avança para explorar um território que eu considero fascinante, que é a dimensão psicológica da meditação, que está presente nas práticas tradicionais do yoga. Isso porque muito da nossa relação com o presente é influenciada pela forma como a gente imagina o futuro, por nossas expectativas, especulações e projeções, e também pelas experiências do passado, por nossa história, memória e cultura. Grande parte dessa influência é positiva, ela nos permite aprender, planejar e construir uma vida melhor. Mas às vezes a forma como a gente se relaciona com o passado ou com o futuro começa a criar problemas. É claro que cada pessoa tem a sua própria história, né? Quando existe um sofrimento psicológico importante, o acompanhamento de um psicólogo continua sendo indispensável. O que a gente faz aqui é compreender os mecanismos gerais da mente que estão por trás dessas práticas meditativas, sem entrar no lugar que pertence ao trabalho clínico. Então, em nossas aulas de meditação, a gente está em grupo. E para entender esses mecanismos por trás da meditação, a gente também entende como pensamentos, imagens, símbolos, lembranças e narrativas pessoais moldam o teu estado emocional, influenciam a tua fisiologia e determinam a maneira como tu percebe e responde à realidade. Ou seja, a partir dessas práticas, tu começa a entender que a forma que tu tem de sentir a vida, ou de encarar a vida, não é algo fixo, mas tu pode cultivar deliberadamente estados mentais melhores, mais amigáveis, com uma imaginação saudável que cria soluções ao invés de criar monstros. Tu descobre como a tua própria mente pode ser teu maior recurso, tua maior aliada para viver melhor e responder aos desafios no mundo de hoje. Só então, depois de alguns meses, é que aí sim a gente começa a prática do silêncio da meditação clássica, que convida a uma espécie de reconciliação com a realidade. Por mais que essa realidade seja imperfeita e ainda exista muito que ser feito para tornar a vida melhor, ainda assim, por alguns instantes, a gente pode começar a encontrar um tipo de descanso que para mim parece um milagre quando acontece, que é o descanso dessa busca humana incessante por alterar a realidade como ela se apresenta, sobre como as coisas são ou sobre como o tempo passa. Não é algo que dá para botar em palavras, mas é uma experiência bastante significativa que muda a forma como a gente prioriza as coisas e entende a paz. Mas bem, meditar isolado em um retiro ou aproveitar a vida quando tudo vai bem é maravilhoso. Mas a realidade do cotidiano é, com bastante frequência, outra, Por isso, durante todo o programa de meditação, a pergunta não é apenas como meditar, mas é como olhar para a vida real que acontece todo dia e ainda assim recuperar uma forma de se estar vivo que a pressa está sequestrando. E é isso que eu quero compartilhar com vocês quando eu ensino meditação. Meditar, para mim, não deve ser só mais uma coisa que se tem que fazer caber na rotina já lotada de tarefas para ser mais saudável, mais produtivo, mais isso e mais aquilo. Mas é um estado mental de segundos ou minutos que me devolve para a vida, que me devolve a capacidade de descansar, de me encantar, de encontrar beleza no meu cotidiano. Então, vamos recapitular o caminho, porque eu não quero terminar esse vídeo como um discurso bonito sobre viver mais o momento presente. Eu quero te deixar claro que existe um caminho concreto para deixar isso mais próximo da realidade. Então vamos lá. Primeiro, a gente cria um espaço de descanso sensorial e entende como a atenção realmente funciona. Porque não adianta querer viver mais no momento presente se a gente não entende por que a mente se distrai e como ela aprende a prestar atenção. Segundo, a gente regula o corpo e o sistema nervoso, porque uma mente tranquila, capaz de apreciar a vida, não existe em um organismo que continua vivendo em estado de alerta. Terceiro,
A gente aprende a cultivar recursos internos, entendendo como pensamentos, imagens, símbolos e a forma como interpretamos a realidade influenciam aquilo que a gente sente. A gente descobre que pode construir uma relação mais amistosa com a própria mente, ao invés de lutar contra ela. Só então a gente experimenta a prática da meditação clássica. Não como uma técnica para fugir da realidade, mas como uma forma de encontrar descanso justamente na realidade como ela é. E durante todo esse caminho, a pergunta não é apenas sobre como meditar, a pergunta é como fazer essas práticas conversarem com a tua vida, com a tua realidade cotidiana. O objetivo desse programa não é formar pessoas que saibam repetir técnicas de meditação. O objetivo é ajudar a desenvolver uma atenção mais livre, uma mente mais amiga e, principalmente, recuperar aquela capacidade que a pressa vai roubando da gente aos poucos. A capacidade de perceber a beleza de se estar vivo. Em breve a gente está começando uma nova turma e se esse é um assunto que te interessa, vai ser uma alegria te receber para estar também com a gente. Um abraço e até lá!